Bom, de volta aqui, né? Agora com um outro laboratório do laço for. Vamos embora abrir aqui um novo arquivinho. For 2, né? .cpp, ok? E nesse laço for eu vou pegar um outro código while, né? Que a gente fez, se eu não me engano aqui, acho que é o 3, deixa eu ver, while 3, esse mesmo. Ok, eu vou pegar ele aqui. Opa, vou dar um Ctrl A, Ctrl C e vou voltar lá no for 2, ok? Vou copiar, tá? E não sei se você viu aí os outros vídeos, né? Esse daqui era um programa que ele acumulava determinados valores que eram digitados pelo usuário e no final dava o total e a média desse valor acumulado, ok? Você está vendo aqui que a gente usou o while para isso. E o que eu vou fazer? Eu vou substituir o while pelo for. Então vamos lá. Primeiro eu vou rodar ele, vou executar ele para a gente dar uma lembrada, né? Então o que ele faz é isso aqui, né? Dando um Ctrl Alt N. Então ele pergunta valores, né? Então por exemplo aqui eu vou botar 10. Então eu vou colocando os valores, ele vai acumulando, né? E no final, se eu botar menos 1, ele sai do laço, while, e calcula a média desse total, né? Então vamos lá, menos 1. Então tá aí, ó. O total acumulado foi 30, né? E a média foi 10, ok? Então o que a gente vai fazer? A gente vai substituir esse while aqui pelo for. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ó, vai ser colocar aqui o for, né? Em vez de ser while, vai ser for. Aqui dentro, essa parte aqui que tem do while, vai deixar a mesma coisa, a verificação do laço, só que tem um problema, né? A gente vai ter que colocar um ponto vírgula aqui para separar a iniciação da variável, né? E aqui também um ponto vírgula para separar também, tá, o incremento. Você pode criar também um for dessa forma, isentando os elementos da estrutura do for. No caso aqui, a gente tirou o elemento de iniciação da variável, né, e o elemento de incremento da variável, ok? Só ficou aqui no caso a verificação da variável para saber se ela é diferente de menos 1. Se for diferente de menos 1, ele executa todo esse código aqui, ok? Então, vamos ver aqui se deu certo, né? Ctrl Alt N. Então, você vê lá, ó, que ele começou 10, né? 10, 10, e aqui menos 1, vê que ele funcionou do mesmo jeito, tá ok? Então, o que você pode concluir com isso é que ao usar o for, você pode deixar de fora alguns elementos do for, mas você é obrigado aqui a colocar o ponto e vírgula para identificar esses elementos, tá bom? Então, vamos criar mais um aqui. Então a gente substituiu nesse caso aqui o while por for e agora a gente vai fazer um for infinito. Assim como tem um while infinito, a gente vai fazer um for infinito. Então para isso eu vou criar aqui, ó, mais um, vou botar um for número 3.cpp, tá? Vou digitar aqui o meu name, né? Então, estrutura principal. E aqui eu vou criar primeiro o while infinito, tá? E depois eu vou criar o for infinito, tá bom? Vamos lá, por exemplo. O while infinito é muito simples, né? A gente já viu o while true, no caso. Então ele vai criar um while infinito. Opa, true. Tá? True. E nesse while infinito, eu vou colocar aqui, por exemplo, count while infinito, né? Infinito. Tá? Então tá aí, ó. Esse é o while infinito. Então eu vou executar. Vou apagar aqui. Então vou dar um Ctrl Alt N. E tá aí, ó. O while infinito está rodando direto, infinitamente. Está exibindo infinitamente essa string aqui, tá bom? Então eu vou parar aqui, Ctrl C. Então esse é o while infinito. E para fazer o for infinito é basicamente a mesma coisa, né? Então eu vou aqui, ó, vou comentar, tá? Comentei só para não executar esse código, tá? O for infinito é o for, opa, é o for. E aqui no caso a gente vai colocar os dois pontos vírgula, indicando, né, que não tem a variável de iniciação, a verificação dessa variável e nem a modificação dessa variável, né, que no caso pode ser incremento, decremento ou qualquer outro tipo de processamento, ok? Então esse é o for infinito. E da mesma forma aqui, ó,
for infinito. Tá bom? Então tá aí, ó. For infinito. Vou apagar aqui. Apaguei aqui. E vou executar. Ctrl Alt N. Então tá aí, ó. For infinito. Da mesma forma que o while infinito. Tá? Ctrl C. Tá? Então tá aí. Então esse é o for infinito. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seus comentários e até a próxima.